Vamos nessa. Agora o bicho pega. Vamos seguindo aqui, ó, no nosso módulo de negações e equivalências. Vou trazer para vocês aqui, tem 5 exemplos aí. Vocês viram, né? Você pega o material, você não dá nada por ele. Pô, tem 5 exemplos, rapidinho vai matar o negócio. Vai nada. Esse bloco que tá aqui, pode preparar, não adianta me xingar, ele vai ficar mais extenso. Mas é porque eu vou espremer ao máximo aqui os exemplos e tentar colocar para vocês aqui tudo que eu imagino que possa surgir como uma alternativa de questão de prova, como uma análise de item para avaliar como certo ou errado, tá bom? Então, amigo, prepara aí do outro lado, que agora o bicho pega. Começamos com essa aqui daqui, ó. A sentença, se Bernardo não é professor, então Guilherme não é gerente de banco, é equivalente a, e aí, vem aqui, aliás, vem aqui as alternativas não, né? As alternativas nós é que vamos construir. Então vem, equivalência. Para início de conversa, vou falar de novo, você está preparado e está ciente de que tudo o que eu trouxe para vocês lá dentro do módulo de estruturas lógicas, naqueles videozinhos que eu coloco como leitura da condicional, tudo aquilo que a gente estudou lá atrás está valendo aqui como equivalência. Então, se eu quiser escrever para você que, já que Bernardo não é professor, Guilherme não é gerente de banco, isso vale como uma equivalência? Vale como uma equivalência. Certo? A reescrita do se então, usando o já que, o como, o desde que, usando a ideia do pois, né? Se a gente fizer a construção aqui correta, usando o pois. A ideia de condição suficiente, quem que é mesmo condição suficiente aqui? Condição suficiente é tudo que está entre o se e o então. Então, dizer que Bernardo não é professor é uma condição suficiente para Guilherme não ser gerente de banco. Está valendo, certo? Dizer que Guilherme não ser gerente de banco é uma condição necessária para o Bernardo não ser professor. Isso já está valendo como equivalência, certo? Então agora, nesse ponto, você vai conseguir fazer os links, porque aí lá atrás eu vou falar com você, olha, lá na frente eu vou falar sobre regras específicas. Beleza, agora eu estou no momento das regras específicas e estou te mostrando que o que estava lá atrás também vale como possibilidade de equivalência. Vamos aqui focar naquelas equivalências das regras que a gente viu no bloco anterior. Então se eu tenho um sim, então, por um processo de equivalência, eu posso transformar esse se então em quem? Em um conectivo ou. Então lembra, se então e ou são irmãozinhos, beleza? São idênticos, os caras têm personalidades parecidas. Só que aí, como que eu transformo um se então no ou? Para um se então se transformar no ou, eu tenho que negar a primeira e manter a segunda. Não foi isso que a gente viu no bloco anterior? Então me ajuda aí, me ajuda aí. Se eu vou transformar isso aqui num conectivo ou, ó, nega a primeira, vai ficar lá, Bernardo é professor. Aqui, ó, Bernardo é professor. Tudo bem? Eu acabei de negar a primeira. Troque esse se então por um conectivo ou e mantenha a segunda. Manter a segunda é manter lá, olha, que o Guilherme não é gerente de banco. Tudo bem? Então, ó, eu neguei a primeira e fui manter a segunda. Perfeito? Ok. Aí, vamos lá. Moçada, quando eu falo de manter, a parte do manter, a gente tem que entender do que eu estou falando, não é? Manter, cara, é não ter trabalho. Em todas as regras que eu for trazer para vocês aqui ao longo desse curso, a história do manter é a ideia de você não ter trabalho, a ideia de você simplesmente pegar e repetir o que está escrito. Só que em alguns momentos aqui, dependendo da situação que a gente esteja, você vai se sentir tentado a tomar uma outra iniciativa. Vamos entender. Manter é sinônimo de não ter trabalho. Repetir. Guilherme não é gerente de banco. Acabou. Bruno, oi. Cara, eu curto muito o lance de simbolizar a proposição. Então, igual ali, ó, Bernardo não é professor, eu preferi simbolizar como não P, então não Q e tal. Pode fazer, se você se dá bem com a simbologia, não tem problema nenhum não, tá bom? Eu aqui vou no texto mesmo, mas se você se sente seguro com a simbologia aí para ir justificando as respostas, sem problema nenhum. Agora vamos lá que eu falei que a gente vai espremer isso aqui. O conectivo ou ele tem uma propriedade importante, que é a comutatividade. Então não se esqueçam, e eu posso trocar a ordem das proposições aqui nessa sentença, tudo bem? Onde está sendo dito? Então, se você não anotou, anota essa. Lembrem-se que valeria também como equivalência essa que está aqui, olha.
Guilherme não é gerente de banco. Guilherme não é gerente de banco. Ou Bernardo é professor. Tudo bem? Ó, Guilherme não é gerente de banco. Ou Bernardo é professor. Fiz uso de quem aqui? Fiz uso da comutatividade do conectivo ou. Fechado? Bem, se for uma situação em que eu esteja simplesmente usando regra de equivalência, regra mesmo, certo? Não é aquela história de simplesmente reescrever a frase usando termos parecidos. Se eu estiver usando uma regra, então eu posso, através da chamada contrapositiva, reescrever aquele sim então, negando as duas partes e depois invertendo. Então, se fosse para transformar aquele sim então que está ali num outro sim então, se fosse para transformar este sim então num outro sim então, qual que é o caminho que eu sigo? Pega o que está lá no final e vai mandar isso para frente negando. E pega o que está lá no início e vai mandar para trás negando. Essa regra, né, da contrapositiva, eu costumo falar que é igual lá na matemática, aquela história de pegar e trocar de lado trocando o sinal. A gente não tem lá, 3x mais 10 é igual a 2x mais 20. A gente não fala que a gente vai pegar o 2x e vai mandar para cá trocando o sinal, e esse 10 vai mandar para cá trocando o sinal? É isso. Na contrapositiva, que a gente aplica a condicional, o que está no final eu mando para frente trocando o sinal. Só que aqui o trocar sinal tem a ver com inverter o sentido, né? O que vira não que. E esse P que está lá no início, eu mando para trás trocando o sinal. Só que aqui não tem negócio de trocar sinal, tem a ver com trocar o sentido, tem a ver com mandar para trás negando. Então aqui, nesse nosso exemplo, onde está lá, ó, o Guilherme não é gerente de banco, eu posso pegar isso que está lá atrás e mandar para frente negando, dizendo então que se o Guilherme é gerente de banco, se o Guilherme é gerente de banco, então aí o Bernardo não é professor que estava no início, pula para trás, como então o Bernardo é professor, certo? A ideia que eu acabei de aplicar aqui foi a mesma do se beber, não dirija. Se for dirigir, não beba. O que está no final, pula para frente negando. Guilherme não é gerente, vira Guilherme é gerente. Bernardo não é professor, vai para trás como Bernardo é professor. O que eu não posso fazer? Eu não posso simplesmente inverter. Guilherme não é gerente de banco, mandar isso para frente sem negar, não posso. Bernardo não é professor, que está no início, mandar isso para trás sem negar, eu não posso. Como que eu demonstraria que tudo isso aqui está correto? Através de tabela verdade. Agora, é necessário para uma situação como essa que está aqui? Não. Você pode fazer para treinar, mas são situações de rápida aplicação de uma regra que já vem pronta. Tudo bem? Beleza. Então aqui, lembrem-se, transformei sim então no ou, lembrar que o ou ele acaba sendo comutativo. Se for do sim então para o próprio sim então, negar as duas partes e inverter. E todas as reescritas que nós já vimos lá atrás, valeriam também como equivalência. Vamos anotar duas aqui, só para a gente relembrar o que era possível? Vem cá e veja se você consegue entender que isso aqui também seria uma equivalência. Olha para cá. Se eu colocar assim, olha, Guilherme, veja se isso aqui está certo, olha. Guilherme não é gerente de banco. Guilherme não é gerente de banco. Já que Bernardo não é professor. Já que Bernardo não é professor. Você acha que essa sentença que está aqui, ela é equivalente à que foi apresentada ali? Sim ou não? Sim ou não? Ah, isso aqui, ó, veio aqui agora. Mas vai ser ótimo para ver se a gente está se entendendo. Professor, eu acho que não. Por que que não? Aí, olha para cá. Dê valor a esse exemplo que acabou de pintar aqui.
Olha para cá. Ó, essa sentença que daqui é equivalente à que foi apresentada ali, professor, eu acho que não é não. Por quê? Porque, Brunão, você acabou de me falar, velho, que eu não posso negar simplesmente, não posso inverter as duas partes no sim então. Isso mesmo, você não pode inverter as duas partes no sim então, mas tem hora que você fala que seu raciocínio ele é lento, né? Eu escuto muitos de vocês falando assim, pô, negócio de raciocínio lógico pra mim não dá não, porque meu raciocínio é muito lento. Né? Não, tem hora que é o contrário, tem hora que seu raciocínio é tão rápido que ele te ferra. Você que vem pra mim com esse papo de que não, eu acho que não é, porque aí no sim então eu não posso simplesmente inverter, quando você vem com essa história de que aí um sim então, eu já entendi. Você tá vendo aquele já aqui como um sim então. Só que aí o seu cérebro foi mais rápido do que você tá pensando. Você conecta a ideia de que aquele já aqui é um sim então, e ao mesmo tempo entende que, mas eu não posso inverter as duas partes. Moçada, o que eu sempre falo com vocês, e lá naquele módulo que a gente tratou de leituras da condicional, eu explico. Antes de qualquer coisa, você tem que trazer o se para a posição que a gente está acostumado. Então aqui, não adianta você virar e falar para mim, ó, só para deixar claro, essas duas aqui, elas são equivalentes, tá? Só para acabar com o suspense. Mas elas são equivalentes ou não? Elas são equivalentes, é tudo a mesma coisa. Não, agora confundiu tudo porque tá negando, não tô negando e invertendo nada. Vem cá, olha só. Onde que tá o se aqui, gente? O se tá aqui, não é? Olha, no já aqui. Então, ó, Guilherme não é gerente de banco, já que Bernardo não é professor, o se, ele tá aqui. Então a frase é, Guilherme não é gerente de banco, se o Bernardo não é professor. Onde que tá começando o se? O se tá começando aqui, ó, no se Bernardo não é professor, então o Guilherme não é gerente de banco. Professor, mas aí você está invertendo. Não, gente. É o que eu sempre falo e que em alguns exemplos aqui no finalzinho eu vou encher o saco de vocês. É para isso que a gente está aqui. O negócio é, você tem que sair do abaixo de zero. Enquanto aquele se estiver no lugar errado, você não vai trabalhar com a equivalência, nada. Primeiro você organiza a frase. Pegou o se, faz a leitura da frase com o se no lugar correto. Aí aqui você não está aplicando regra nenhuma ainda. Você está só reorganizando a frase. Você está arrumando a casa. Quando você pega o se e joga o se para a posição correta, qual que é a leitura que você faz? Se Bernardo não é professor, então o Guilherme não é gerente de banco. Está aqui, olha. É exatamente a frase que eu tenho, certo? Então, a pergunta é, essa sentença que está aqui, ela é equivalente a essa sentença que está aqui? Ela é equivalente, é uma forma de equivalência. Só que essa forma de equivalência que está aqui é uma das que a gente viu lá atrás, na parte de leituras da condicional. Mas ela é uma equivalência do conectivo, sim, então. Tudo bem? Vamos colocar mais um exemplo aqui. Vem cá. Se eu colocar para você isso, ó. Bernardo. Cadê? Qual que eu quero? Essa aqui, ó. Bernardo ser professor. Tô falando. Bernardo ser professor é condição necessária, para, veja se isso aí tá certo, é condição necessária para Guilherme ser gerente de banco. Quero ver se tu tá afiado mesmo. Quero ver se você tá ligado mesmo. Bernardo ser professor é uma condição necessária para o Guilherme ser gerente de banco. Essa sentença que está aqui é equivalente àquela que tinha sido apresentada ali inicialmente? Sim. Mas eu não concordo não. Por que não? Não, porque olha só, negócio de condição suficiente, condição necessária. Peraí. Bernardo não é professor, é condição suficiente. Guilherme não é gerente de banco, é condição necessária. Então, professor, Bernardo ser professor é condição... é Bernardo não ser professor que é suficiente. Isso, mas aí, olha para cá essa equivalência que a gente gerou aqui embaixo, ó. Tá vendo essa equivalência que a gente fez através da contrapositiva? Tá vendo aqui, olha, eu tinha essa, não tinha? Trouxe essa menina para cá, porque é tudo a mesma coisa, certo? Se é equivalente, é porque é tudo a mesma coisa. Então aqui, olha, quando eu falo que o Guilherme é gerente de banco aqui, nessa condicional, Guilherme ser gerente de banco é condição o quê, gente? É condição suficiente. Bernardo ser professor é condição o quê?
é condição necessária. Olha a equivalência que eu propus aqui, olha. Bernardo ser professor é condição necessária, tá perfeito. Bernardo ser professor é condição necessária para o Guilherme ser gerente de banco, exatamente. Então você consegue perceber, isso aqui é lindo quando você tem essa sacada. Olha para cá, olha o que está ali na tela. Bernardo não é professor, é a condição o quê? É a condição suficiente. Consegue fazer esse link? Ó, com sim então que está ali, Bernardo não é professor, é a condição suficiente. Quando isso pula para trás, vai para trás como Bernardo é professor, e aí a negação passa a fazer o papel de condição o quê? De condição necessária. Tá ligado nesse link? E tudo está justificado com base na contrapositiva. Então o que eu fiz aqui? Olha, peguei o Bernardo não é professor e mandei para trás. Se o Bernardo não é professor estava como suficiente, lá atrás ele vai como condição necessária com a sua negação. Guilherme não é gerente de banco, que aqui está como necessária, pulou para frente e foi para frente como condição suficiente. Só que vai para frente a sua negação como condição suficiente. Tudo bem? Então vocês estão percebendo, não é? O caminho, o emaranhado de possibilidades que eu vou poder ter para as equivalências do conectivo sim então. Dentro desse bloco, a gente vai reforçar principalmente as regras que a gente viu aqui no bloco anterior. Possibilidade de transformar o ou, sim então no ou e o sim então no próprio sim então. Mas todas as reescritas, elas caem dentro do pacote aqui das equivalências. Vamos para o segundo exemplo. Me ajude aí, dá uma olhadinha aqui na letra B. Na letra B, tem lá, olha, a proposição 2 mais 3 é igual a 6 ou 13 menos 7 é maior ou igual a 8. Essa proposição que está aqui vai ser equivalente a, e aí vem aqui as alternativas. E ó, só para orientar vocês, dentro desse bloco aqui é aquilo que eu falei. Eu vou tentar apertar o máximo. Quando a gente começa a resolver algumas questões de prova, vocês vão ver que tem hora que a coisa fica até muito mais direta. E aí você chega num ponto que a gente trabalha tantos exemplos aqui, que você começa a resolver algumas questões que são mais diretas, você vira e para, espera aí, será que não tem nenhuma pegadinha aqui não? Não, é porque aí a gente vai ter que achar o ponto certo, né? Eu vou tentar espremer ao máximo, mas vão ter algumas questões de prova que a gente vai resolver, que em relação aos exemplos que a gente está fazendo aqui, você vai dar risada. Mas lembra, é você que vai deixando a coisa fácil. Então, nessa que está aqui, por exemplo, da letra B, eu tenho uma sentença que tem conectivo ou. O que eu vou precisar que você se organize? Conectivo ou, se comparado, por exemplo, ao que a gente tinha ali atrás para o sim, então, já é bem mais tranquilo, porque não tem assim tanta equivalência para o conectivo ou. Então a tendência é que a gente já consiga usar uma regra mais direta. Equivalência para o ou. Pô, equivalência para o ou, transforma o ou no conectivo sim. Então, qual que é o caminho para transformar o ou no sim, então? Lembra do mnemônico? É o sentou Neymar. Isso aqui é um jogo duplo, hein? É do se então para o ou, mas é do ou para o se então. Então é exatamente o que eu tenho aqui, olha. Eu tenho um ou. E aí eu vou transformar esse ou num conectivo se então. Como? Negando a primeira e mantendo a segunda. Então vem comigo, vamos partir para o abraço. Me ajuda. Para transformar esse ou num se então, eu fico com se do ou para o se então, eu nego a primeira. Como que eu nego mesmo que o 2 mais 3 é igual a 6? Dizendo que o 2 mais 3 é diferente de 6. Se 2 mais 3 é diferente de 6, então, aí o que eu tenho que fazer com a segunda parte? A segunda parte eu tenho que manter, não é isso? Então você vai manter ali, olha, 13 menos 7, e é maior ou igual a 8. Acabou. Acabou, não tem mais o que fazer aqui. Daquele ou para o sim, então, o que eu fiz? Neguei a primeira, ó, tá aqui. Neguei a primeira e fui manter a segunda. Certo? Cliquei Neymar, do ou para o sim, então, do sim, então para o ou. E posso te falar, na boa, se vier uma questão como essa, a tendência é que a alternativa correta seja aquela que está ali e ponto final. Eu é que vou espremer. Vou tentar apertar aqui ao máximo e te mostrar algumas outras possibilidades. Por quê? Pode ser que o cara não queira me dar esse sim, então, como alternativa de prova. Pode ser que ele queira me trazer outro. E aí? Qual seria esse outro sim, então? Fala daí que eu estou te ouvindo daqui. Como é que é, Bruno? É isso mesmo. Eu posso, aqui nesse caso, pegar esse sim, então, e transformar num outro. Por quê? Porque todo sim, então, é equivalente a ele mesmo. Pessoal, coloca na cabeça
e leva a sério o que eu estou falando aqui, porque isso tem que estar no seu sangue. Equivalência. Não tem hora para usar, você não tem que ter pudor para usar a equivalência. Na hora que te der vontade de usar a equivalência, você pega e usa a equivalência. Então aqui, por exemplo, eu cheguei num sim então, não foi? Se der vontade no examinador de trazer um outro sim então que não seja aquele, ele tem todo direito. Porque equivalência é igualdade. Não necessariamente eu vou querer colocar na alternativa da prova a frase escrita daquele jeito. Eu posso camuflar minha frase, certo? E aí, todo sim então se transforma num outro sim então através da contrapositiva, cara, negando as duas e invertendo. Então eu poderia, sem problema nenhum, pegar isso que está no final e mandar para frente negando. Só que aí, tô aqui para te puxar. Como que eu nego aquele 13 menos 7 maior ou igual a 8? Ih, cara, isso a gente viu lá no início do curso. Lá quando eu comecei a te ensinar, quando eu fui te mostrar tabela do não, eu te expliquei como você fazia para negar isso aqui. Você já esqueceu? Então que bom que você está aqui comigo de novo. Lembra, a negação do maior ou igual é o menor. Não vem para mim com menor ou igual não, hein? Não vem para mim só com igual não. A negação do maior ou igual é o menor. Lembra? Negação do maior ou igual, você inverte o símbolo. Se tem o igual, você tira. Se não tem o igual, você coloca. Se fosse a negação do maior que, a negação do maior que seria o quê? Seria o menor ou igual, perfeito? Então aqui, cuidado, hein? Negação do 13 menos 7 maior ou igual a 8 vai ser 13 menos 7 menor que 8. Então fica, olha, se 13 menos 7 é menor que 8, então, aí, o 2 mais 3 é diferente de 6, 2 mais 3 é diferente de 6, eu acabo ficando com 2 mais 3 igual a 6, porque aí a negação do diferente, aquilo que não é diferente, acaba sendo igual, certo? Então, se aqui, nesse ponto, você esqueceu como que faz negação daqueles símbolos matemáticos, volte aí no seu material, lá no módulo de estruturas lógicas, onde eu te expliquei a tabela da negação. Acha o videozinho lá e o material dessa aula. E lá eu te orientei que a negação do maior ou igual é com menor, a negação do diferente é com igual, certo? E aqui nesse exemplo, não vou ter muito para onde fugir. Aqui, dá para o cara brincar com condição suficiente, condição necessária. Dá para brincar com já que, você pode aqui, né? Ah, já que o 13 menos 7 é menor do que 8, então o 2 mais 3 é igual a 6. Tudo isso pode, tá bom? O desde que. Mas aqui, como é uma situação que envolve mais uma linguagem matemática, muito provavelmente ele simplesmente trabalharia ali com a ideia de transformar o ou no sim então, e uma apelação um pouco maior aqui seria de transformar aquele sim então no outro sim então, através da contrapositiva, tá? Vou só deixar indicado para vocês aqui, olha. O que eu fiz daqui para cá então foi usar a contrapositiva. Fechado? Vem comigo para o meu exemplo indicado na letra C. Olha essa que está aí. Se é verdade que todos os brasileiros são felizes, então podemos concluir que... E aí, vamos lá. O que eu estou querendo aqui com você? Nesse ponto que está aqui, muito provavelmente você já passou comigo pela nossa aula de diagramas lógicos. Se não, eu trouxe informações lá dentro do módulo de diagramas lógicos que são importantes para que você consiga compreender melhor o que eu vou fazer aqui, certo? Mas lá no nosso módulo de diagramas lógicos, eu mostro para vocês que proposições da forma todo A é B, elas vão poder ser representadas por conjuntos, né? Teria ali o conjunto dos brasileiros, o conjunto dos felizes, e aí a gente diria aqui, olha, que o conjunto dos brasileiros, ó, o conjunto dos brasileiros está contido no conjunto dos felizes. Então a gente percebeu que toda vez que eu tenho uma sentença que tem o todo, essa sentença com o todo ela vai poder ser reescrita como um sim então. Tá lembrado disso? Então agora vamos espremer um pouquinho mais aquilo que a gente tinha visto lá atrás, para que você consiga fazer alguns links que eu já tinha previsto com você lá atrás também. Vem cá. Todos os brasileiros são felizes. Como que eu posso escrever essa sentença que está aqui de forma equivalente usando uma condicional? Dizendo que se é brasileiro, ó, vamos anotar possibilidades. Se é brasileiro, então é feliz. Certo? Se é brasileiro, então é feliz. Aí lembra, isso lá no módulo de diagramas lógicos, eu falei, se é brasileiro, então é feliz, aí ele pode colocar assim, ah, se o X é brasileiro, então o X é feliz. Se o indivíduo é brasileiro, então o indivíduo é feliz. Essas foram falas que eu já trouxe lá atrás, certo?
Então aqui a gente vai só acumulando um pouquinho mais de ideias. Falei, inclusive, que ele pode dar um nome específico, se virar e falar assim, ah, se o Daniel é brasileiro, então é feliz. Então, dentre essas possibilidades de escrita, para criar outras equivalências, eu vou ficar só com essa que eu anotei aqui, tá bom? Uma, então, já é essa, de cara. Eu precisaria que você se lembrasse que sentenças da forma todo A e B poderiam ser escritas como condicionais. E que condicional seria essa? Se é brasileiro, então é feliz. Então, aquele todo, será que tem possibilidade daquela sentença com um todo ser escrita como uma outra que tem o conectivo ou? Sim, agora você consegue me justificar. Como por trás daquele todo eu tenho um conectivo sim então, eu já vi que todo sim então pode se transformar num conectivo ou. Como que um sim então se transforma num conectivo ou? Através da regrinha do Neymar. Sentou Neymar, nega a primeira, mantém a segunda. Então eu posso dizer que se é brasileiro, então é feliz, eu posso colocar aqui não é brasileiro, não é brasileiro, não é brasileiro ou é feliz. Essa sentença que está aqui vai ser equivalente a essa? É. E aí vamos combinar. Isso a gente falou lá no nosso módulo de diagramas lógicos, não é? Quando envolve as categóricas, a gente tem uma tendência às vezes de querer ficar, ah, deixa eu levar aqui pela minha lógica e tal, e às vezes a coisa pode ser um pouquinho mais rebuscada, cara. Ele pode te exigir um conhecimento de transformar esse todo num se então e ao mesmo tempo, a partir desse se então, trazer essa ideia aqui, olha, com o conectivo ou. É possível então que eu estabeleça uma relação de equivalência entre essa e essa? Com certeza. Se for verdade que todos os brasileiros são felizes, então eu vou poder concluir, e aí tem um detalhe que é por isso que eu coloquei essa fala aqui, quando eu cito ali, né, a gente vai ter alguns enunciados de prova que vão vir nessa pegada. Se tal coisa é verdade, então o que eu posso concluir? Se eu te dou uma frase e falo que daquilo ali eu quero concluir alguma coisa, ele está pedindo uma equivalência. Ou ele vai deixar no ar a ideia da equivalência, certo? Já que é verdade aquilo que está ali, quando ele fala, o que eu posso concluir a partir disso? Bom, se aquilo que está ali é verdade, tudo aquilo que foi equivalente àquela verdade vai ser algo que também vai poder ser concluído. Então é uma forma que a gente tem de preparar terreno para vocês para questões de equivalência, mas que não necessariamente tragam no comando da questão o termo equivalência. Guarda isso, tá bom? Quando eu falo, né, tal coisa, a partir dela eu posso concluir que, ficou subentendido aqui nesse caso a ideia de uma equivalência. E é possível, então, estabelecer a equivalência daquela sentença que tinha o todo com uma que tem o ou. Tá vendo aí como são as coisas? Todo traz a ideia do sim então, e agora você sabe que o sim então traz a ideia do ou. Então eu posso dizer que não é brasileiro ou é feliz. Posso dizer que é feliz ou não é brasileiro, certo? É feliz ou não é brasileiro, ok? E todas aquelas outras reescritas. Se, posso falar aqui, já que todos os brasileiros são felizes, eu posso dizer que, já que é brasileiro, então é feliz, desde que seja brasileiro será feliz, que ser brasileiro é uma condição suficiente para ser feliz. A gente tem questões de prova que trazem esse link. Vamos deixar anotado? Posso colocar isso aqui, Ser brasileiro é condição suficiente para ser feliz, certo? Ser feliz é condição necessária para ser brasileiro, ok? Tendo aqui um sim então, o que a gente sabe? Que todo sim então pode ser reescrito como um outro sim então. Como que eu transformo um sim então no outro sim então? Negando as duas partes e depois invertendo. Pega aqui, o é feliz que está no final e manda para frente negando. Vejam, posso colocar assim, olha, se não é feliz, então não é brasileiro. Conseguiu entender o que eu fiz aqui? O que eu fiz? Olha, eu fiz contrapositiva dessa menina aqui, Peguei é feliz, mandei para frente, negando. Peguei é brasileiro e mandei para trás, negando. Se não é feliz, então não é brasileiro. É a ideia de negar as duas partes e depois inverter. Tudo bem? Brunão, se eu colocar assim, olha, pelo menos um brasileiro não é feliz, tá valendo? Não, lembra que não, hein? Pelo menos um brasileiro não é feliz, organiza as ideias aí
Isso tem a ver com o que a gente estuda lá no nosso módulo de diagramas lógicos. Pelo menos um brasileiro não é feliz, seria a negação. Tudo bem? Se ali no enunciado eu estivesse falando assim, se não é verdade que, aí tudo bem, o não é verdade que pediria a ideia de negação, e aí isso teria a ver com o que a gente estudou lá no módulo de diagramas lógicos. Essa sentença, pelo menos um brasileiro não é feliz, ela não é equivalente a essas que estão aqui. As frases que eu estou anotando aqui são equivalências, igualdades, certo? Então cuidado para não confundir as ideias. Fechado? Eu me lembro que no momento que eu estava trabalhando com vocês lá no nosso módulo de diagramas lógicos, essa frase que está aqui, se você for voltar lá no módulo de diagramas lógicos, você vai ver que eu já tinha trazido essa equivalência que está aqui. E lá no módulo de diagramas lógicos eu falei assim, olha, para você que já tem noção de contrapositiva, a gente vai ter a possibilidade de falar que se não é brasileiro, não é feliz. Vamos dar uma olhada nesse desenho para vocês entenderem isso? Vejam, eu tenho aqui o conjunto dos brasileiros e eu tenho aqui o conjunto dos felizes, certo? Então a gente está vendo aqui que de forma equivalente eu poderia colocar, todos os brasileiros são felizes. Então, tipo, se é brasileiro, então é feliz. Você consegue perceber por esse desenho que está aqui, essa frase que eu anotei aqui no final? Se não é feliz, então não é brasileiro. Isso faz sentido a partir desse desenho? Sim. Porque olha para cá. Quem não é feliz está onde, gente? Quem não é feliz está aqui, olha. Então, se o cara não é feliz, ele não tem como ser brasileiro. Tá perfeito isso. Consegue perceber, então, a ideia dessa equivalência? Olha como que são as coisas. A gente está comprovando isso aqui através da contrapositiva. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que essa regra de equivalência, ela se confirma aqui no desenho. Do desenho, eu realmente posso confirmar isso. Olha, se o cara não é feliz, então ele não tem como ser brasileiro. Então, as ideias elas vão se entrelaçando, porque através dos diagramas você poderia perceber essa possibilidade, e através da contrapositiva, né? Então, tipo, você transformou o todo no sim então, e do sim então para o próprio sim então, você pode gerar essa equivalência que está aqui. Você começa agora a ter muita arma para poder jogar na hora da prova. Nessa que está aqui, gente, só para deixar claro, com relação à condição necessária, eu poderia dizer que ser feliz, olha para cá, ser feliz é condição necessária para ser brasileiro. Tudo bem? Deixa eu anotar aqui rapidinho, Ser feliz é condição necessária para ser brasileiro, ok? Ser feliz é condição necessária para ser brasileiro. Como isso aqui virou uma outra condicional, olha aqui, vejam, não ser feliz é condição o quê? É condição suficiente para não ser brasileiro. Consegue perceber daqui? Olha, isso aqui não é um outro sim, então? Equivalente a esse? Então, não ser feliz acaba sendo condição o quê? Acaba sendo condição suficiente para não ser brasileiro. Assim como eu posso dizer que não ser brasileiro é condição necessária, não ser brasileiro é condição necessária para não ser feliz. Tá vendo aí a quantidade de equivalências que eu vou poder ter? Teoricamente, o que a gente viu aqui dentro desse bloco, né? Igual, por exemplo, não, estou na dúvida aqui, não entendi direito essa aqui do ou. Essa aqui do ou foi aquela transformação que a gente fez, olha. Cheguei aqui no sim então, transformo o sim então no ou. Como que eu transformo um sim então no ou? Para transformar um sim então no ou, eu tenho que negar a primeira e tenho que manter a segunda, certo? E a partir daí a gente fez, né, a comutatividade daquele ou e por aí vai. Então, se a gente for trabalhar com regra, o que eu tive de regra apresentada para vocês no bloco anterior? Que o sim então vira ou e que o sim então pode virar o próprio sim então, certo? Só que a partir daí, eles podem explorar muito bem essas situações e aqui eu anotei algumas possibilidades para vocês. Vamos dar uma olhada em mais uma, olha para cá. Letra D. Letra D está assim, olha. O trânsito nas grandes cidades está cada vez mais caótico. Isso é consequência de nossa economia ter como importante fator a produção de automóveis.
Então essa frase que está aqui, ela é de prova retirada de prova do CESP, certo? E aí vamos explorar esse exemplo aqui. Então lembra, olha só, o trânsito nas grandes cidades está cada vez mais caótico. Isso é consequência de nossa economia ter como importante fator a produção de automóveis. Aqui, gente, eu não vou ficar anotando a frase o tempo inteiro, porque a frase é muito extensa, tá? Então eu vou falar do trânsito que está cada vez mais caótico e de nossa economia que tem como importante fator. Tudo bem? O que eu preciso que você se lembre? A partir do momento que ele fala que o trânsito é a consequência, então antes de você fazer qualquer coisa, suponhamos que a questão estivesse perguntando para vocês qual que é uma possibilidade de equivalência para essa sentença que está aqui. Você pode olhar para a frase e dizer para mim o seguinte: Bruno, cara, eu percebi que ali eu tinha um conectivo sim então, que eu tinha uma condicional. Ótimo. Então qual que é a orientação que eu sempre passo? Antes de você tomar qualquer iniciativa na resolução do exercício, que você primeiro arrume a casa. Quando eu falo de arrumar a casa, primeiro deixar a frase do jeito que você está acostumado, cara, que é o se lá no início. Então, quando no bloco anterior eu falei para você, olha, o se então se transforma no ou negando a primeira e mantendo a segunda. Quando no bloco anterior eu falei do se então para o se então eu nego as duas e depois inverto. Isso tudo partindo do princípio que eu estou com uma frase que tenha o se então do jeito que eu estou acostumado à minha frente. Enquanto a frase não estiver desse jeito, eu vou correr risco de errar. Então, para essa sentença que está aqui, qual que é a primeira coisa que eu sugeriria que você fizesse? Você está percebendo aqui, né, a história da consequência que tem condicional e tal? Então, beleza. Olha, o trânsito e a economia. Quem que é a condição suficiente? Quem que é a condição necessária? Quem que está entre o se e o então e quem que está depois? Vamos combinar só assim, olha, entre o se e o então, entre o se e o então, eu vou ter que ter o lance da economia. Se nossa economia, blá, 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 então o trânsito, alguma coisa. Certo? Então a frase é: se nossa economia tem como importante fator a produção de automóveis, então o trânsito nas grandes cidades está cada vez mais caótico. Aí o que vocês têm que tomar cuidado? É aquela hora que eu falo que vocês passam do ponto. O raciocínio de vocês tem hora que é muito rápido. Só que a ideia de, Bruno, eu vi que tem consequência, que aquilo ali faz papel de condicional, mas aí eu lembrei que eu não posso inverter a ordem na condicional. Não confunda as coisas. Seu raciocínio está certo em parte e está errado em outra. Está certo no momento que você entende que aquilo ali é uma condicional. E está errado nessa história de falar que eu não posso inverter as partes. Espera aí. Aqui não tem essa história de que eu não posso inverter as partes. Aqui eu posso aqui eu tenho que primeiro organizar a casa. Você não poderia inverter se o seu se já estivesse no lugar correto. Mas antes de você fazer qualquer coisa, você tem que sair do abaixo de zero, cara. Você tem que deixar a frase com o se lá no início. Senão você vai perder questões sabendo a matéria. E isso não dá para rolar. Se perca não entendendo, Bruno, não entendi nada daquela porcaria daquela matéria. Aí tudo bem, você vai lá para perder. Agora, estudando, gastando energia para chegar lá, nadar e morrer no finzinho ali, não pode, cara. Então aqui, organiza. Primeiro, eu trouxe a frase para o si no início, certo? Aqui não vai cair em pilha torta. Ah, mas aí você está negando sem inverter, você está invertendo sem negar. Eu não estou fazendo, eu só estou arrumando a casa. Eu estou pegando aquilo que é a consequência e estou colocando no lugar correto. Agora é que começa o jogo. Agora é que eu saí do abaixo de zero, certo? É aqui que agora você não pode trocar a ordem. Então é aqui, olha aqui, ó, esse negócio de trânsito, mandar para frente sem negar, é aqui que não pode mais. É a nossa economia mandar para trás sem negar, é isso que está aqui que não pode, certo? E isso que está aqui é importante que vocês entendam, e isso aqui já é visto como uma equivalência. Agora, vamos criar outras dentro das regras que a gente está vendo aqui dentro desse módulo. O que eu vou ter então é o seguinte: dá para transformar isso aqui num ou? Dá. Como que eu transformaria isso aqui num ou? Nossa economia, então eu colocaria assim, olha, nossa economia, blá, 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 não tem como importante fator, ó, não tem como importante fator, e aí eu coloco lá, não tem como importante fator tal coisa, ou
Aí eu mantenho a segunda. Aí eu mantenho que o trânsito está cada vez mais caótico. Conseguiu perceber o que eu fiz aqui? Então você tem que tomar cuidado para não falar assim, não, Bruno, cara, mas aí olha só, aqui ó, você está negando a segunda e está mantendo a primeira. Você está usando outra regra. Não, eu não estou tomando essa frase que está aqui como referência. Essa que é a sacada. Eu estou primeiro jogando ela para o terreno que eu estou acostumado. Qual que é o terreno em que eu estou acostumado? No início. Pronto. É para essa menina que está aqui que eu vou olhar como referência. Essa que está aqui é igualzinha a essa. Só que é essa que está aqui que me dá a segurança. Por quê? Porque é nela que eu coloquei o se lá no início. Aí agora, meu amigo, você vai voar. Do se então para o ou. Do se então para o ou, eu nego a primeira. Mas qual que é a primeira do se então? É o nossa economia tem como importante fator tal coisa. Então, se eu quiser negar aquela, fica nossa economia não tem como importante fator, certo? Troca o se então pelo ou e vai manter a segunda. A segunda é, na realidade, o trânsito nas grandes cidades, blá, 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 blá. Tem possibilidade de eu transformar esse se então no outro se então? Tem. Agora, que se então que vai ser esse? Pega o que está aqui, ó, que é o trânsito, que estava lá no final, e manda para frente negando. Pega a nossa economia que está lá no início e manda para trás negando. Então ficaria assim, olha, se... Uma outra equivalência que eu poderia ter seria se o trânsito não está cada vez mais caótico, se o trânsito não está cada vez mais caótico, se o trânsito não está cada vez mais caótico, então aí eu pego o que está lá no início e mando para trás negando, certo? O que está no início é nossa economia, blá, 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 blá. Isso eu mando para trás negando, dizendo que então nossa economia não tem... Cadê? Isso. Nossa economia não tem como importante alguma coisa, certo? Olha, se você não tiver ligado, você vai achar que o que eu estou anotando aqui está tudo errado. Se você pegar a parada e simplesmente olhar a frase que está lá em cima, e essa frase que eu acabei de anotar aqui, você vai surtar. Você vai falar assim, cara, o Bruno falou para mim, velho, que não podia simplesmente negar as duas partes. Mas olha aqui o que o Brunão está fazendo, ó. Ele está simplesmente negando as duas partes, ele falou que eu não poderia fazer isso. E aí eu vou te encher o saco e a paciência te perguntando o seguinte, por que você está olhando para cá? Enquanto você continuar olhando para a frase na posição que não te dá conforto, você vai errar. E é aí que você não vai entender a lógica da coisa, sacou? Então, olhando para essa que está aqui, ó, aí sim você vai perceber que está tudo encaixado. O nossa economia pulou para trás negando. O trânsito que estava no início, desculpa, que estava no final, pulou para frente negando. Fechado? Então cuidado, porque senão vai surtar mesmo. Ah, mas aí não pode simplesmente inverter. O Bruno está só invertendo. Não, cara, esse primeiro passo que eu dei aqui, eu não estou aplicando regra alguma. Eu estou saindo do abaixo de zero. Eu tenho que primeiro organizar minha frase. Se eu percebi que o cara me deu a sentença numa ordem que não é a que eu estou acostumado, eu faço isso por mim, né? Eu organizo a casa. E a partir dali eu vou voar. Fechado? E aí dessa que está aqui, né? Porque aí como ali chegou num sim então, aí tudo que lá de trás eu já trouxe para vocês. Um já que, um desde que, né? Dá para enfiar um logo, enfim, né? Um enquanto, um quando. Aí ali dá para o cara fazer um carnaval, fechado? Mas trouxe para vocês aqui as ideias pelo menos mais importantes nesse exemplo. A de reescrever já como um se então e daquele se então, com o se no lugar correto, você escrever com o ou e também com o se então. Vamos para mais um, que vai ser o último exemplo aqui desse bloco, que é a letra E, essa que está aqui, olha. Em outros países, seres vivos como micro-organismos e animais geneticamente modificados são patenteáveis desde que não sejam humanos. Então esse exemplo que está aqui também é o mais bem elaborado, né? Isso aqui, ó,
dentro desse módulo teórico, é para fazer prova, né? Questãozinha meia boca, e é para fazer aquelas questões top de linha. Então esse aqui da letra E, esse exemplo daqui é de prova do CESP, tá? Uma coisinha mais bem elaborada. Mas vamos lá, bora enfrentar. A frase, para início de conversa, ela é formada por quantas proposições simples e quais são essas proposições simples? Olha, eu tenho lá, em outros países, seres vivos como micro-organismos e animais geneticamente modificados são patenteáveis. Isso aqui tudo é uma proposição só, certo? Ó, seres vivos como micro-organismos e animais geneticamente modificados são patenteáveis. Isso aqui, ó, é uma proposição, certo? E aí eu tenho uma outra que é não são humanos. Fechado? Bem, então são duas ideias simples apenas, consegue perceber? Uma é de que os caras não são humanos e a outra é seres vivos, blá, blá, são patenteáveis. Então, como isso aqui é enunciado do CESP, é aquela encheção de linguiça que a gente já está acostumado, que os caras vão aumentando ali a proposição e tal. Dependendo, aí você vai fazer uma prova com o enunciado até mais simplesinho, né? Mas tá ali, a essência é essa, formado por duas sentenças simples. Consequentemente, aquele desde que está fazendo ali então um papel de um conectivo, certo? E qual que é o conectivo? Ah, é um E, é um O, blá blá blá. Não, ali é um sim então, certo? O desde que vai trazer uma ideia de condicional. Então, a jogada é, não adianta fazer, é isso que eu estou falando, não adianta fazer o bonito meia boca, né? Ah, eu vi que tinha uma condicional, isso. E aí o que você fez com essa condicional? Você ficou com ela só, ah, eu vi que era uma condicional e aí... Então você vai organizar a casa. É isso que eu estou tentando colocar na sua cabeça. Percebeu que aquele desde que está fazendo o papel do se, antes de você vir comigo com a história, ah, mas então, o se então pode virar um ou, o se então pode virar o se então. Antes de você vir com toda essa história, primeiro você joga a frase para uma situação que te dá conforto, que é onde? O se, início da frase. Então vem cá, me ajuda. Se, aí vamos colocar assim, olha, se não sejam humanos, aí fica feio, né? Vamos colocar assim, olha, se não forem humanos, ó, se não forem humanos, então, seres vivos, aí eu vou resumir a frase a, então, seres vivos são patenteáveis. Patenteáveis. Certo? Vou resumir a minha frase a essa que está aqui para a gente não ter que ficar escrevendo muita coisa. E ó, só para deixar claro para vocês, do enunciado que eu tirei essa frase, um dos itens da prova era justamente isso. Perceber ou julgar, né, como certo ou errado, que aquela sentença que estava lá era equivalência a essa, era equivalente a essa que eu acabei de apresentar. E sim, ela é equivalente. E onde que muita gente perde esse exercício? Fala assim, não, essa que está aqui, veja se você entende esse erro. Olha, Brunão, essa que está aqui não é equivalente a essa, porque como isso aqui é um se então, eu não posso no se então só trocar a ordem. Você consegue perceber onde está o erro do candidato que está conversando comigo falando isso? Não adianta você fazer o bonito meia boca. Negócio assim, não adianta você chegar para mim e falar assim, ah, eu vi que isso aqui era um sim então, beleza. Só que aí é como, na boa, é como se para mim tivesse adiantado de nada você perceber aquele sim então. Por quê? Quando você cai na pilha do, ah, mas eu não posso inverter, não entendeu a mensagem direito. Antes de você querer aplicar regra mais formal, você tem que trazer o se para o lugar que te dá segurança, que é no início da frase. É a partir daí que você começa a brincadeira. Quando você pega a frase desse jeito, ele está te testando, por quê? Ele está jogando a frase para uma situação que não é confortável. Você tem que organizar. Essa equivalência que está aqui, ela é possível e não tem nada que você falar para mim aqui de que, ah, mas aí, Brunão, poxa, você está trocando a ordem no sim, então. Eu não estou trocando ordem. Eu estou arrumando a frase. Arrumar a frase já é uma equivalência, certo? O que eu não vou fazer é deixar o se lá no meio. Então, essa que está aqui, olha, a simples reescrita já vale como uma equivalência. E aí agora você começa a fazer para mim as outras possibilidades. Então, daquela ali, por exemplo, agora é como se eu pudesse é como se eu chegasse e fizesse isso aqui mesmo, olha. A partir do momento, né, eu reescrevi minha frase, eu vou lá no enunciado e risquei, cara. Eu não vou olhar mais para aquela que está ali.
Estava errada aquela ali? Não. Só que agora eu estou fazendo a leitura com uma que me dá segurança, ó, do jeitinho que eu estou acostumado, certo? E aí agora, como eu tenho aqui esse se então, agora eu transformo o se então num conectivo ou. Por exemplo, né, tem a possibilidade, agora que eu estou vendo que aquele desde que era um se então, e agora que a casa está arrumada, então pronto. Agora eu posso transformar aquele se então no que eu quiser. Quer transformar o se então no ou? Beleza. Então você para de olhar para o que estava no enunciado e olha para o que você arrumou, certo? Como que eu transformo aquele se então no ou? Para eu transformar um se então no ou, fica assim, olha, para o se então virar o ou. Eu nego a primeira. Não forem humanos, o não são humanos, eu vou colocar assim, olha, são humanos, ó, são humanos, ou... Aí como eu tenho que negar ali alguma coisa sobre seres vivos são patenteáveis, eu desmentiria, desculpa, eu manteria, né? Ou seres vivos são patenteáveis. Ou seres vivos são patenteáveis. Certo? Ó, pronto. Mas você consegue perceber? Não é lá da frase que estava no enunciado eu ia negar a primeira e manter a segunda. Senão você está aplicando a regra errada. Você está aplicando a história de negar a primeira e manter a segunda na frase que não está na forma que a gente coloca a regra para ela funcionar, certo? A regra funciona com a casa arrumada. Tendo o se então, eu nego a primeira parte do se então. Então ali, o não forem humanos, entra como são humanos. E aí a gente mantém a segunda, ok? Então, essa que está aqui, mas aí só para deixar claro. Vejam, ó, tudo isso que está aqui, gente, quando eu falo, né, que, esquece essa que está aqui, tudo isso que está aqui é tudo a mesma coisa. Todas elas são equivalentes. Todas elas são equivalentes. Só que, olhando para essa, eu vou conseguir aplicar as regras do jeito que a gente está acostumado. Então, não são, aliás, são humanos ou seres vivos são patenteáveis, é como se fosse a ideia, então, aqui, olha, de que eu neguei a primeira e eu mantive a segunda, ok? E agora, pega, vou transformar esse se então que está aqui num outro se então. Para eu transformar um se então num outro se então, o que eu faço? Eu tenho que pegar o que está no final, mandar para frente negando. Pegar o que está no início e mandar para trás negando. Então aqui, gente, onde estava lá, olha, seres vivos são patenteáveis. Seres vivos são patenteáveis, eu traria isso aqui para o início, negando. Então ia ficar assim, olha, se seres vivos não são patenteáveis, se seres vivos não são patenteáveis, então, aí o que estava lá no início, eu mandaria para trás negando. Aí o não são humanos, eu mando isso aqui para trás negando, como então são humanos. Certo? E aí aqui, vamos lá. Se seres vivos não são patenteáveis, conseguiu entender o que eu fiz? Eu peguei o que estava no final lá do meu se então, mandei para frente negando. O não são humanos, eu mandei para trás negando. E aí é o que eu estou te falando. Você tem que tomar cuidado para não surtar, porque se você for olhar essa frase que eu anotei aqui, com essa frase que estava aqui no enunciado, você vai virar e falar assim, lá, o Bruno está me explicando tudo errado, cara. Porque, ó, o que ele fez daqui para cá foi negar a primeira parte, os são patenteáveis, ele negou. O não são humanos, ele negou. Pô, mas aí ele negou as duas partes, mas não inverteu. É porque não é para aquela lá de cima que você tem que olhar, certo? E é enquanto você estiver fazendo isso, enquanto você estiver olhando para aquela que não está na forma que a gente quer, você vai continuar errando e vai continuar achando que as regras não estão batendo. Tá bom? Toma cuidado. Hashtag fica a dica. E aí você vai acrescentar para mim mais um exemplo. Esse daqui eu já dei por satisfeito. Porque aí todas as outras, não vou ficar gastando aqui agora meu latim não, tá? A história do, desde que isso, desde que não sejam humanos, seres vivos são patenteáveis. Já que não são humanos, seres vivos são patenteáveis.
Quem que seria condição suficiente para quem? Ó, não serem humanos é condição suficiente para serem patenteáveis, certo? Depois, seres vivos não serem patenteáveis, nessa forma que está aqui, olha. Seres vivos não serem patenteáveis é uma condição suficiente para serem humanos, certo? Serem humanos é condição necessária para não serem patenteáveis. Tudo bem? Então, todas aquelas outras leituras que a gente já trouxe aqui no curso, elas também seriam válidas. Mas analisando especificamente as regras que a gente viu no bloco anterior, se então que virou o através da regrinha do Neymar, e o se então que virou o se então através da contrapositiva. Deixa eu puxar uma setinha daqui para cá, ó. Ó. Essa que está aqui seria a ideia da contrapositiva. E aí deixa eu só acrescentar um exemplo aqui. Tá bom, Brunão? Não, tá bom não. Eu tô fazendo é por você, não é por mim não, pô. Me ajuda aí. É sério mesmo, me xinga não. Põe aqui letra F, ó. Na letra F, eu quero que você gere para mim uma equivalência. Eu quero que você gere para mim uma equivalência dessa sentença que tá aqui, ó. Aí eu vou colocar aqui, eu vou explicar para vocês, tá? Quero que você gere uma equivalência para mim, ó, de P e Q. Então R com o conectivo OU, tá bom? Eu já vou deixar avisado para vocês aqui o seguinte, para essa que está aqui, eu não vou gerar equivalência para o próprio se então. Por quê? Porque aí eu ia depender de algo que a gente não viu aqui no curso ainda, que seria a negação do conectivo E. Eu não te expliquei ainda como que eu faço a negação do conectivo E, certo? Então eu vou propor, nesse caso aqui especificamente, a equivalência do se então com o conectivo OU. Desculpe, aí eu vou ter que inclusive trocar esse exemplo aqui, a ordem, só um pouquinho. Vamos colocar assim, olha, senão vai dar ruim. O que a gente tem aqui até agora, vamos fazer isso aqui, ó. Pronto. Tá bom? Desse jeito aqui. Fechado? Equivalência daquela sentença que está ali para o conectivo OU. Pronto. Ah, isso aqui também é uma outra fala que eu tenho que deixar claro, que é o seguinte. Depois disso tudo que eu falei, no bloco anterior e nesse bloco aqui, você pode estar doido aí do outro lado, falando assim, cara, como que eu vou lidar com isso nas alternativas de prova? Não, estou aqui só pensando do se então para o se então, do se então para o OU. Como que eu vou saber que regra que eu vou usar? O cara vai me avisar? Não. Você vai ter que olhar para as alternativas mesmo, certo? E é por isso que você tem que estar ligado nesse monte de possibilidade. Se o cara fizer ali um feijãozinho com arroz, velho, do tipo, colocou um se então e meteu um monte de OU, pô, tá te entregando já um negócio pronto, né? Porque do se então para o OU, você já sabe qual que é a regra. Agora, em várias provas o que a gente tem um se então no enunciado, tem 2 se entãos aqui nas alternativas e 3 OUs, por exemplo, certo? Aí pode ser que dependendo você tenha que testar as duas regras. Agora, se for um se então no enunciado e nas alternativas só tem se então, então você já sabe que regra que é. De um se então para o se então, negar as duas e inverter. Então, ele não vai te avisar que regra. É por isso que eu estou aqui dentro desse bloco, tentando abrir um pouquinho a sua mente para o fato de que existem várias possibilidades. Vocês estão vendo aqui, olha, para os exemplos que eu dei, ó. Isso aqui foi uma frase, mas isso aqui tudo pode aparecer como alternativa, supondo a equivalência. Né? Claro que não todas elas juntas, mas todas elas são possíveis. Então aqui, vamos nesse caso aqui, especificamente, gerar uma equivalência do se então para o conectivo OU. Isso porque, como teoricamente você ainda não sabe como que se daria a negação do E, então aqui eu não vou forçar a contrapositiva, porque aí na contrapositiva dependeria da negação do E, certo? Mas do OU a gente já consegue. Como que então eu faria a equivalência daquele se então ali para o OU? E deixando claro, você consegue perceber por que a equivalência seria realmente do se então? Ou você não se deu conta disso? E ali tem 2 conectivos, você tá ligado, né? Tem o se então e tem o E. Lembra que eu falei com vocês em blocos anteriores? Poxa, quando eu tiver mais de um conectivo, numa questão que trate de equivalência ou de negação, como que eu sei qual regra que eu vou seguir? Aí o que eu falei para vocês? Olha, quando eu tiver mais de um conectivo, observe qual que seria o último conectivo, caso você estivesse construindo a tabela verdade. Então, construindo a tabela verdade, eu começaria ali pelo E, que é o parêntese, e por fim eu faria uma condicional. Então por isso que eu já estou aqui deixando avisado que é realmente a equivalência de uma condicional. Equivalência de condicional para o conectivo OU, você vai aplicar a regrinha do Neymar, certo? É o sentou Neymar. Doce então para o OU. Negue a primeira e mantenha a segunda. Se eu quero negar a primeira, qual que é a minha primeira?
A minha primeira é a sentença P. Então, olha, eu vou negar a primeira e vou manter a segunda. Então, ficaria assim, olha, não P ou Q e R. Neguei a primeira e fui manter a segunda. Então, tá vendo aqui, olha, esse Q e R, ele tá aqui, ó. Tá mantido. Fechado? E aí eu tenho aqui a minha equivalência. Aí o que dá para eu brincar aqui ainda com o que eu já vi com vocês, olha. O ou ele é comutativo, não é não? Então, se o cara quiser, ele pode brincar aqui, olha. Ó, o que ele pode fazer? Isso que daqui tá valendo, ó. Q e R ou não P. Tá claro isso aí para você? Sim ou não? Entendeu o que eu fiz aqui? Ó, do sim então pro ou, neguei a primeira e mantive a segunda. Daqui para cá, fiz comutatividade. Ok? Aqui dentro, ó, tá vendo esse Q e R? Esse Q e R o cara pode brincar, olha. Pode colocar isso aqui para você, ó. R e P ou não P. Tá ligado no que eu fiz aqui? Que regra que você usou aí? Ó, aqui dentro do parênteses eu tinha E, cara. E é comutativo. Então ali dentro do parênteses, onde tá Q e R, eu posso olhar como se... Aqui, peraí, desculpem, que aqui eu troquei. Pode fazer isso mesmo? Não, isso que eu fiz não. Ó, Q e R seria a mesma coisa que R e Q. Fechado? Eu troco a ordem ali do E. Não daria para trocar a proposição não, desculpem. Fica R e Q ou não P. Certo? Pronto. Agora eu fecho esse bloco. E aí? Deu conta dele? Tá querendo jogar a toalhinha? Não, né? Tá querendo enfrentar, né? Ah, então que bom. Então agora você tá falando a minha língua. Mais do que nunca tá falando a minha língua. Vamos enfrentar. Fecha esse bloco por aqui. Um forte abraço. Valeu!